No ar, Radar de Notícia. Conosco no estúdio o secretário de Serviços Públicos, Edmilson Americano. Bom dia, Americano. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bom dia a todos os espectadores. Bom, Americano dispensa apresentações, ex-vereador, ex-presidente da Guarucop, né, Cooperativa dos Táxis, e agora aceitou um desafio, ser secretário. Primeira vez, né, Americano? Primeira vez. Já tive convite, mas é a primeira vez que eu aceito. E uma secretaria complicada, hein? É um grande desafio, né, Pedro? É uma secretaria muito grande, a gente precisa estruturá-la, né? Então, um grande desafio e a gente vive desafios. Quando eu aceitei lá atrás na Guarucop, também era, logicamente, respeitando as devidas proporções, mas também você deve se lembrar, era uma coisa muito crítica e nós tornamos a melhor e maior cooperativa do Mercosul, vários prêmios nacionais e internacionais. Espero poder ter a mesma sorte e o mesmo resultado empregado ali. Bom, quais são as principais demandas na secretaria? Na realidade, nós temos uma demanda agora que a população acaba não vendo, que é a questão do aterro sanitário. Pedro, de cara, a gente já chega lá vendo essa questão de que nós temos que fazer a licitação do aterro sanitário. É um aterro que tem uma vida útil muito curta, né? Nós estamos aí, o aterro, tivemos que agora, vamos ter que ampliar uma fase que vai durar apenas 1 ano e meio, Pedro. Então temos que conseguir licenças ambientais, e é bastante complexo isso, e a população não vê. E eu ainda não tomei posse, devo tomar posse hoje, porque eu precisava me desincompatibilizar da Guarucop. Até o motivo do meu atraso é porque eu passei antes da Guarucop, quase 5 horas da manhã eu estive lá, eu estava fazendo as duas atividades, agora tomando posse, acredito que eu consiga tomar posse hoje, aí é full time para a secretaria. Mas nós já estivemos no aterro, Pedro, é uma coisa impressionante lá, é uma cidade ali, bem complexo, e a gente já começa com um grande desafio, que inclusive já encarece, Pedro, a questão de recursos para nós, porque ali nós já temos que de cara ter que fazer o retaludamento do aterro, porque durante um tempo esse retaludamento, para você ter uma ideia, o aterro eles são em degraus, né? E ali já nós tivemos uma notificação da CETESB, porque nós temos que executar isso. Então já é um grande desafio. E essa nova licitação que deve para sair, deve estar fazendo isso também. E se Deus quiser também a gente conseguir ampliar, nós estamos já na fase 9 do aterro, são 7 fases. A fase 8 nós não estamos conseguindo ainda a liberação ambiental, e vamos tentar fazer a 8, a 9, a 10 para você ter uma vida útil do aterro por cerca de mais de 20 anos. É um grande desafio, é uma coisa que para a população não aparece, só aparece se der problema, Pedro. Se der problema, no aterro ali é um barril de pólvora, né? Se não tiver bem cuidado... É que nem água. É que nem só água. Quando volta. A questão do aterro é uma questão que você falou meio que invisível à população, mas tem a questão visível, que é a questão do descarte regular de lixos e entulhos para a cidade. Vocês vão chegar com algum projeto novo, alguma ideia nova, porque está difícil. Precisa. Na realidade é o seguinte, a gente precisa trabalhar muito na conscientização. Nós temos um programa, inclusive, Lixo Zero, que a gente tenta agora... eu estou me inteirando do assunto, o pessoal é muito comprometido, Pedro. Eu tive uma surpresa muito agradável na secretaria, porque o comprometimento dos funcionários, Pedro, é muito grande. É verdadeira paixão ali, porque a estrutura é escassa e os servidores... e até me surpreendeu, eu sou funcionário efetivo do SAAI, de lá de trás, já convivi com o serviço público, mas eu confesso que ali na Secretaria de Serviços Públicos eu fiquei bastante surpreso e muito contente com o que eu vi. Então, voltando a falar disso daí, a gente pretende ampliar essa questão do lixo zero, a conscientização e a fiscalização. Você vê agora, no final de semana, nós aprendemos aí um caminhão, foi 102, embora na imprensa saiu 102 mil de multa, saiu 112 mil reais de multa para o veículo, né, para quem está fazendo descarte. Eu vou, inclusive, logicamente, Pedro, eu nem assumi, né? A gente ficar fazendo promessas aí, depois não cumprir, a gente tem que ver
a secretaria, inclusive envolvendo a prefeitura toda, porque precisa de orçamento, a gente precisa, inclusive, aumentar a fiscalização. Você tem que trabalhar em dois sentidos, conscientização e fiscalização. Só no bolso, para aquele que não tem a consciência, ele vai poder melhorar essa situação. Deixa eu complementar essa pergunta, porque você falou uma coisa que é interessante. Você falou, eu lembro que no ano passado havia uma parceria da Secretaria de Serviços Públicos com a Guarda Civil nessa questão de fiscalização, e as apreensões eram frequentes. Meio ambiente. Meio ambiente. Essa parceria continua? Porque eu vi que esse ano as apreensões aconteceram só por parte da Secretaria de Serviços Públicos. É a Guarda Ambiental. A Guarda Ambiental. Na realidade, nós temos aprendido, viu? A fiscalização de serviços públicos, a gente tem conhecimento já que tem aprendido razoavelmente, tanto é que eu acredito que nesse ano aqui, eu não posso te precisar números corretos, mas quase 400 mil reais nós estamos inclusive levando para o nosso fundo que está sendo criado aí. Agora, Americano, há várias críticas, reclamações sobre a nova empresa, a Trail, que faz a coleta de lixo. Ontem mesmo eu te mandei fotos, né, e reclamações, né? Como é que você observa isso? Então, Pedro, a gente precisa primeiro entender, a Trail ela ganhou um contrato emergencial, que termina agora, se eu não me engano, dia 29 de julho, se eu não me engano, e vai para uma nova licitação. Mas tem algumas coisas, por exemplo, a questão da feira, Pedro. As pessoas, às vezes, e eu, por exemplo, quando estava na Avelino Alves Machado ali, quantas e quantas vezes, ainda quando era Quitaúna, eu me deparei com a feira sendo limpa por cerca de 17 horas, 17h30, 18 horas. E, às vezes, e muitas vezes nos indignava aquilo. Mas a feira ela tem uma complexidade que não vai só da Secretaria de Serviços Públicos. A feira ela trabalha, ela opera das 7 às 13, a feira. E ela tem, os feirantes ele tem 2 horas que antecede e 2 horas após o término para limpar. Ou seja... Na teoria, né? Agora, a limpeza só pode chegar ali às 15 horas. Porque ela não pode adentrar. E o que acontece? Uma feira em média, entre você varrer e limpar, vai lá para umas 16, 16h30, dependendo de onde ela está localizada, inclusive do setor dela. Então o que nós fizemos? Nós identificamos questões pontuais, você nos passou, inclusive eu agradeço, Pedro, aqui, naquele momento que nós fomos ali na rua Mogi das Cruzes. Ontem resolveram. Então, e o que aconteceu? Lá na Mogi das Cruzes eu fui lá, realmente estava atrasado, eu fiz questão de ir lá no mesmo horário, 19 horas, cheguei lá, flagrei ainda limpando, já reclamei, o próprio diretor entrou em contato com a Trail e houve uma questão pontual, que é o que inclusive está tendo um problema com a Trail. E a gente tem pedido para que eles melhorem isso e eles têm garantido para nós que vão melhorar. Que é na questão seguinte, naquele dia eles tiveram 2 quebras de veículo. Por que aconteceu isso, Pedro? É a questão do contrato emergencial. Qualquer empresa que vem aqui para 6 meses, o que eles fizeram? Adquiriram toda a frota da Quitaúna. Imagina você adquirir uma frota, ele adquiriu toda a operação, inclusive a grande maioria dos funcionários da Quitaúna, eles também pegaram toda a frota. E ali, você imagina que a Quitaúna, pensando já em sair, a manutenção provavelmente não estava sendo feita, porque quando a pessoa vai vender um lote de carros, aconteceu isso. Então eles já estão substituindo 6 caminhões, nos garantindo, e aí a gente tem pedido para que melhore na situação. Agora, Americano, ontem eu te encaminhei também lá na Cônigo Valadão Tranquilidade, diz que um caminhão sobe e o outro desce para coletar o lixo. Por que 2 caminhões na mesma rua? Pedro, eu até não entendi na sua pergunta, sabe o que aconteceu? Porque não foi uma pergunta... foi uma informação. Uma informação que aconteceu. Eu tinha entendido, como eu vi muitos lixos ali, Pedro, até peço desculpas, ele viria até... É que eu não tive dúvida, eu entendi errado. Eu entendi, como eu vi a lixeira cheia de sacos de lixo, eu entendi que você havia solicitado, Americano, não é o momento de colocar, por conta do volume de lixo, colocar 2 caminhões. Os moradores estão reclamando. Tá, então isso eu vou corrigir. Os 2 caminhões, no meu sentido... quer dizer, na Cônigo Valadão, um sobe e outro desce, mas é um contrassenso. Com certeza. É um contrassenso. Agora é verdade, mas vamos corrigir. Mas, como eu vou te falar, questão pontual. Mas aí eu vou aproveitar, Pedro, foi no Dinamarca, foi numa outra foto que você mandou, aliás... Alvorada. No Alvorada, perdão, às 15 horas, né, que tinha lixo.
Pedro, o que acontece? A coleta de lixo, ela Sim. tem 2 horários, diurno e noturno. Ela tem o diurno e o noturno. E o alvarada é diurno, ou seja, eles têm até as 18 horas para tirar o lixo. Eu, me inteirando melhor do assunto, eu vou verificar, inclusive nós vamos soltar a nova licitação agora, o termo de referência, se é possível e se isso encarece muito e qual o benefício que traz, de repente, você dividir por período. Manhã, tarde e noite. Agora, também precisa, Pedro, da conscientização. Eu até gravei aqui, Pedro, porque às vezes eu tenho que tomar cuidado com foto. Por exemplo, eu fiz questão de ontem, assim que eu recebi a foto, você vai começando a olhar mais as coisas de perto. E aí, quando você recebe uma foto isolada, você às vezes se preocupa, será que é a falta da coleta ou alguém colocou o lixo ali fora do horário? E por um acaso ontem, observando isso, porque na foto eu só vi o lixo. Né? E o cachorrinho. E não vi a extensão da rua toda. Eu falei, e você recebe essas fotos. Então, quando você recebe uma foto localizada, às vezes você não imagina, será que a extensão da rua, o problema é coleta ou não? Aí no Paravente, o que aconteceu? Eu passei a coleta todinha feita, né? E 2 casas com lixo, que aí precisa de fiscalização, e aí você tem que ter perna para fiscalizar. A foto evidencia outro problema que nós temos em Guarulhos e grave, a falta de lixeiras. A população, os comerciantes, a população coloca o lixo na calçada, literalmente no chão. Mas tem um outro problema também, que parece que o Código de Posturas, Pedro, não permite você colocar aquelas lixeiras. É um erro. Não só não permite... Um monte de gente está tomando multa agora. Um erro. Tem várias pessoas tomando multas por causa daquela lixeira. Na região do Taboão, as pessoas estão recebendo comunicado da prefeitura para retirar aquelas lixeiras. Mas isso é lei, então tem que se corrigir. Detectando problemas, sim. Você passa na rua Luiz Facine à noite, dá vergonha. O lixo todo na calçada. No calçadão do Dom Pedro. Logicamente, tem que avaliar com os técnicos, isso, olhar, tem a questão da SDU, meio ambiente, envolve a nossa secretaria. Agora, verificar qual que é a parabéns à SDU, hein? Que prioridade, hein? Multar quem tem lixeira. Impressionante. Impressionante. Mas é bom se deixar claro que está no... não é prioridade. Não é prioridade, né? Americano, eu quero voltar à questão defender a SDU, mas é questão quando que tem a lei, você também às vezes tem denúncia, tem Ministério Público, e tem algumas situações. Eu quero voltar rapidamente na questão das feiras, Americano. Você, quando era vereador, você conseguiu uma lei muito importante, rua que tem feira paga 50% de desconto do IPTU. Tem isenção de 50%. E você não consegue também, de repente, chegar a um acordo com os feirantes para que eles acondicionem o seu lixo após a feira? Será que é tão difícil assim? Terminou, colocar ali um saquinho e... Isso, na verdade, eu acho que é uma coisa que já está em mente, mas envolve a Secretaria SDU. Nós vamos trabalhar numa questão intersecretarias, porque quem cuida da feira livre é a SDU. Nós cuidamos da limpeza. Então, mas é uma questão que está no nosso radar para que a gente trabalha isso aí. Pela regra, o feirante não deveria devolver a rua limpa conforme ele pegou? Olha, Pedro, eu não sei como está na legislação. Né? Eu estou chegando... A lei do bom senso me diz isso. Sim, Pedro, é uma questão que tem que fazer junto com a Secretaria da STU e talvez envolver inclusive a Secretaria de Governo, que é uma questão de governo, e a gente chamar o sindicato e começar a trabalhar nesse sentido. Só um minuto, Rodrigo. A Marley Barros mandou uma foto aqui significativa, secretário. A Rua da Estação, na Vila Galvão, virou um mar de lixo. Precisa de um choque de ordem aqui, secretário. Lógico, não é só a Rua da Estação, viu, Pedro? Eu estive visitando, no dia que saiu minha portaria, no dia 13, na segunda-feira, eu fui para a secretaria. E fiz questão de no dia seguinte ir em vários lugares, inclusive em lugares viciados assim. É uma coisa assim terrível. Você limpa, você manda lá limpar, você tem questão até lugares, Pedro, até de segurança do fiscal. Né? Você tem que conhecer lugares críticos, né? A gente detectando esses problemas, a gente manda imediatamente, eu inclusive Rua da Estação, eu já vou Vicente Mel. Agora, eu não sei se é um ponto viciado. Agora, em Guarulhos nós temos um problema sério. Não é a Cracolândia lá? Eu não me recordo agora. Olha, pelo estilo do lixo, pelo estilo do lixo, você vê o problema crítico que você tem em São Paulo, né? Em plena região central você passa... Só uma observação aqui. O Graco Neves está falando, com a saída da Quitaúna, a cidade ficou sem a memória administrativa da coleta.
Talvez ele esteja falando da expertise, do conhecimento. Pedro, então, quem olha de fora, né, é a primeira coisa que vem na cabeça. Mas a Treio, o que ela fez? Justamente por seu contrato emergencial, ela comprou a operação, ela adquiriu a operação, ela fez questão de pegar todos os funcionários, inclusive veio o bônus e o ônus, né? Mais experientes também. Sim. É caro, né? Agora, o que aconteceu? Ela comprou toda a frota. Agora, é importante dizer que nós estamos trabalhando num contrato emergencial. Né? E contrato emergencial, você não faz investimento para longo prazo. Né? Quando vinha a licitação, a gente vai fazer um termo de referência. Eu estou pegando esse termo de referência, o termo de referência para que as pessoas tenham a noção, as condições para as empresas virem ser contratadas. Então, você acertando no termo de referência, dando as devidas obrigações, você tem como cobrar mais. Eu não sei se você já sabe, mas é uma dúvida que eu tenho. A Trail foi contratada pelo mesmo valor da Quitaúna, um valor menor ou maior? É uma dúvida também que eu tenho e não consegui até hoje. É importante dizer que a Quitaúna, ela tinha toda a gestão do lixo. Então, ela tinha o aterro, ela tinha a operação, ela tinha a manutenção e ela tinha as coletas. Tá? Então, o que aconteceu? Você tem que fazer as licitações separadas. Então, aqui o aterro está sendo hoje feito no contrato emergencial pela Proativa e a Treio pegou o contrato, a coleta. Inclusive, a coleta nós iremos, por questão legal, dividir em 2 pontos, que é a questão do infectante e a questão da própria coleta. E a gente tenta se avançar, a gente vai pensar, inclusive, lá para frente, uma determinação do governo Guti de talvez, inclusive, ir para uma PPP do lixo. É uma questão que a gente está em estudo. O prefeito Guti quer modernizar isso, está com uma grande responsabilidade. O prefeito tem trabalhado bastante, é uma grande preocupação, porque você está trocando, né, o pneu com o carro andando. É importante dizer isso. Agora, os grandes produtores de lixo são obrigados a destinar o próprio resíduo, né? Sim. Eu me pergunto, por exemplo, o Shopping Internacional, aqui então, né? É a Trail que recolhe ou eles têm uma destinação? Eles que contratam. E eles podem jogar no nosso aterro sanitário ou eles pagam uma taxa específica? Eles têm que pagar, inclusive, Pedro, para dar uma informação precisa, eu preciso me informar disso daí, tá? Para não cometer, mas a princípio eles dão a destinação e eles que pagam. Mas a informação que nós tínhamos é que era a Quitaúna que recolhia. Eu preciso dar uma informação precisa, mas os grandes produtores, né, de resíduo, eles têm a destinação. Agora, é importante, eu não tomei posse, estou me inteirando, ali são inúmeros assuntos, né? Então, eu estou me inteirando. Fica a sugestão. Eu quero falar de um assunto, eu tenho feito muitas críticas aqui, americano, com relação ao Catatrec. Eu acho que é uma bela iniciativa da prefeitura, mas mal divulgada. E, se eu não me engano, ela é vinculada à sua secretaria. Você tenta... a gente vai... você logo aqui nos bastidores observou isso e assiste razão. A gente precisa divulgar mais, trabalhar mais essa questão, não só do Catatrec, mas a gente está estudando a possibilidade, inclusive, de mutirões, como nós já tivemos no passado, e tudo isso de forma divulgada. O americano, vou te dar uma sugestão, Jundiaí, aqui perto, saiu no Jornal Nacional, uma referência em pontos ecológicos, que seriam os nossos PEVs, né? E os nossos PEVs, nós temos reclamações que fecham para o almoço, que fecha cedo, né? Cedo, e que são poucos. O que você pretende fazer com os PEVs? Na realidade, nós temos aí 19 PEVs, né? E nós pretendemos uma determinação do prefeito Guti de avançar isso para 40 PEVs. Dobrar quase. Dobrar. E a quantidade de material também que a população pode deixar lá é muito pouco, né, americano? Isso aí acho que tem que ser revisto também, não sei se pode. Você tem que ver espaço físico, tem uma certa coisa. Tudo isso a gente tem que fazer. Agora, tudo isso também depende de uma questão orçamentária. Né? O prefeito, inclusive, herdou uma dívida, e não é desculpa isso, é fato, é 7 bilhões de dívida, quase 2 orçamentos. E por mais que se fala, pô, mas vocês vão ficar falando a dívida, isso é verdade. Se você pegar até uma dívida enorme, o seu poder de investimento é muito menor. Tem que trabalhar agora. A gente vai tentar melhorar isso e é uma determinação do prefeito Guti. Agora também depende de orçamento, questão orçamentária. Não existe um fundo para os serviços públicos, um fundo ambiental? Na realidade, o que acontece? Não, do meio ambiente ele vai para o meio ambiente. O dos serviços públicos, ele tinha, mas na prática não existia. Nós chegando lá, agora nós estamos fazendo isso, o fundo já está
sendo ativado, tanto é que na conta já vem crescendo, esses 112 mil de multa já está indo para os serviços públicos. Mas o pessoal paga? Tem que pagar, né? Mas tem preço, o levantamento que eu fiz inicial, ele tinha lá, logo quando eu cheguei na faixa de 177 mil reais, que criou agora o fundo. Agora? Recentemente. E a proveniente só dessas multas? Sim. Eu preciso checar todas as receitas. Mas basicamente o isso. O carnê do IPTU não tem a taxa do lixo? Nossa, eu não sei não, acho que não. Não, a taxa específica não foi criada aqui. Não. Ela algumas cidades têm, né? Talvez fosse o caso, né? Difícil, né? Agora, o americano, vou te dar uma sugestão que já funcionou no passado, me lembro até do saudoso Toninho Raimundo, porque em alguns pontos viciados, ali atrás do antigo Colégio 9 de Julho, você conhece muito bem. Sim. Tá. E ali se colocaram uma época uma caçamba e resolveu. Então, aí subiram com a caçamba. O que acontece? Na realidade, eu até estive conversando com o pessoal lá sobre isso. Existem duas questões que precisa achar essa equação aí. A caçamba, ao mesmo tempo que ela acaba deixando as pessoas fazerem os seus descartes, alguma coisa, ela acaba misturando lixo com entulho. Então, isso é um problema para o nosso aterro, você tem que levar lixo para lá. Né? E na realidade, se pudesse melhorar a coleta seletiva, que é o caminho, e criar a questão de compostagem para o lixo orgânico, você dá uma vida útil e barateia demais a questão do lixo. Só que a caçamba, ela induz você a colocar resíduo sólido e resíduo orgânico, o lixo normal nosso. Então, segundo nossos técnicos, não é aconselhável, Pedro. Por mais que aparenta ser ali... Então deixa no chão. Então, eu fiz a mesma pergunta. Mas um desafio. Eu fiz a mesma pergunta. O que eles têm de indicadores? É que é pior você colocar, porque você induz a pessoa a colocar lixo domiciliar. Entulho com lixo domiciliar. É uma questão. Agora, talvez duas caçambas, uma para o lixo domiciliar e outra para o entulho. Você sabe que eu pensei nisso, Pedro. Então. É uma questão que eu pedi para eles avaliarem. Agora, é complicado isso, porque sem educação, a população resolve. É muito complicado isso, Bom, Pedro. A gente andando na rua com um olhar de quem está cuidando disso, é revoltante às vezes o que você vê. Eu acabei de passar aqui, na travessa da Rua Cachoeira. O cara põe um sofazão no meio, mas no meio da calçada. Ele estava com raiva. Tirou os para a sala. Ele estava resolveu o problema. Ou será que já está preparando para a Copa? Ele está com raiva. Agora, nós estamos falando a meia hora aqui de lixo, vamos falar de outra coisa. Velório municipal, a população reclama muito. Tá, perfeito. Nós temos aí, outra determinação do prefeito Guti, para a gente procurar parcerias nesse sentido para melhorar. Eu estive... nós temos um problema ali no Bom Sucesso, a questão de você já ter uma demanda maior do que você tem que ampliar. Aqui no velório, nós pretendemos dar uma nova cara, um momento mais agradável para ele, que ali eu acho que é questão de manutenção, não é questão de grandes investimentos. Então é uma coisa que a gente vai cuidar disso e dar uma atenção especial. Se me permite observar que no Picanço falta um mísero ventilador. Acredita nisso? E segurança. Segurança. As duas coisas que as pessoas mais reclamam. Hoje a turma fala que o velório municipal, a turma morre de medo. Não do morto, morre de medo do assalto. Do assalto. É questão de colocar GCM lá e polícia. A GCM não vai resolver, não. O problema é que você não tem outro mecanismo, né? Aliás, falando de GCM, você recebeu uma foto aí? GCMs escoltando hábitos de futebol aí num torneio particular. Aí não é prioridade, não é prioridade. Não é prioridade, hein? E outro dia, entrevistando o secretário Gilvan, ele disse que não tem efetivo, ou seja, se não tem efetivo para cuidar da população... Não tem para... Deixa o jogo de futebol lá, contrata um segurança particular. E os jogadores da torcida, o pessoal se entende. O americano é muito da vaga, ele sabe que lá dentro todo mundo... as pessoas se resolvem. Principalmente se ninguém separar, não tem briga. Se ninguém for separar, não tem briga. O problema é que quando tem alguém para separar... A pessoa fica mais valente. E lá na Câmara Municipal também, viu? Na Câmara Municipal também. Aliás, que apareceu do GCM lá na sessão da última semana. Na última semana, nós não estamos aqui criticando o trabalho da GCM, mas sim, já que se falta efetivo na cidade, deveria ser melhor distribuído, né? O presidente da Câmara deveria contratar segurança particular.
para o Legislativo. Tem dinheiro para isso, não devolva dinheiro para a Prefeitura. Contrate de segurança. O dinheiro está ali para ser gasto, bem gasto. Bom, americanos, vamos torcer para que haja melhoras aí na coleta de lixo, resíduos sólidos, velórios. Sim. Você visitou os velórios? Visitei aqui já o Vila Rio, fui no Picanço. Primeiro lugar que eu fui, inclusive, primeiro lugar não, eu fui nas regionais, fui inclusive nas obras ali, vendo o pessoal lá no trabalho na João Jamil Zarif, de roçagem. Temos grandes dificuldades com isso, por equipamentos, tem que adquirir, tem que melhorar isso. Fala com o Luiz da Sete. E eu vou aqui, inclusive, de novo, eu quero primeiro agradecer o empenho dos nossos servidores, principalmente os nossos operacionais, que eles enfrentam ali, não é fácil, Pedro. Então eu quero aqui agradecer o empenho de todos eles. E aí nós vamos tentar agora, e fui também aqui na funerária falar com a diretora, e a gente pretende realmente dar um salto de qualidade nesse sentido. Havia queixas contra a funerária que estaria induzindo o cidadão para as particulares, né? Isso foi superado já? Portanto, que para mim não chegou nada disso. Chegou no começo da gestão da Loredana. Né? Esperamos que tenha, esperamos. A diretora lá, ela está lá, acho que há 6 meses, alguma coisa assim parecido, ela já foi diretora no passado, e a gente está vendo e espero que isso não ocorra mais. Espero que melhore, né? Tá certo. Americano, fica a sugestão para você visitar Jundiaí e os pontos ecológicos, né? Tá ok, Pedro. Agradeço, aproveitando só para informar, a Trail, Pedro, ela faz a Sorocaba. Quem conhece Sorocaba, Conheço. É uma cidade belíssima, inclusive lá é uma marca do governo na questão do lixo. E a gente pretende, inclusive, talvez a gente está estudando um método aí de colocar aquelas caçambas menores, né, para você... Como é na Europa. Em Sorocaba é assim, a cada 100 metros, então. a cada 100 metros você tem. Mas aí, de novo, a gente precisa de questão também de educação. Porque tem lugares que se você coloca aquilo ali, a primeira coisa que a pessoa pega é colocar fogo ou levar embora. Interessante você citar Sorocaba, né? É uma cidade com muita influência da maçonaria. Eu falo de Sorocaba porque eu ia bastante em Sorocaba. Tem um belíssimo zoológico. É uma cidade, eu acho fantástica, muito bonita. Muito bem organizada. Muito bem organizada. A maçonaria lá, muito limpa. A maçonaria lá é bem influente. E agora tem o governador maçom também, né? O Márcio França, que é de São Vicente. Obrigado, americano. Sucesso aí no seu cargo. Obrigado, Pedro. E sempre contando aí com vocês, sempre... Eu te mando as reclamações. Então, ok, na medida do possível, sempre vai procurar atender. 7h52, um rápido intervalo.